Aleluia! Chegamos no nosso último gigante. Glória a Deus! Uma pergunta: quem não faltou em nenhuma desses 2 meses, em nenhum dos gigantes? Uau! Uau! Deus abençoe. E abençoe também você que veio, viu? Mesmo que não deu para vir, eu mesmo não vi, porque estava trabalhando em algumas. Mas amém, que o Senhor preparou para que estivéssemos aqui aprendendo. Estava até com as meninas lá do Boas-Vindas conversando sobre isso. E até uma delas falou assim, eu não vou falar o nome, né? Falou: pastora, hoje vai ser outra chibatada. Eu falei: não, querido, porque o que vem do Senhor é doce. É doce. Porque a gente só quer saber assim, a série Caminhando para a Vitória. Quem gosta dessa série? Quem gosta da série Eu Matando o Gigante? A gente gosta do que quando é o externo nosso, né? A gente gosta de matar Golias, a gente gosta de matar Jezabel, a gente gosta de matar o Acabe. Mas quando falar de matar a gente mesmo, a gente não curte muito isso, né? É exatamente isso. Mas entendam algo. Entre a promessa e a bênção, existe um caminho a trilhar. E nesse caminho, eu digo que muitos de nós descemos lá na casa do oleiro. Alguém conhece a passagem de Ezequiel, do oleiro? É na casa do oleiro, quando você desce, aonde você é macerado. Onde você pode até ser um bom vasinho, mas se o oleiro falar: não está bom, tem uma pedrinha, tem uma rachadura, tem uma frestinha, ele vai lá, e não ele joga e quebra, a gente se quebra. E ele vai e nos macera, ele vai e nos forma um vaso novo. E por muitas vezes esse processo ele é doloroso, porque se abnegar é doloroso. Se negar a si mesmo é doloroso. Mas para estar com Jesus a gente tem que se negar. Pegar nossa cruz e ir. E esse processo de vencendo gigantes foi algo que o Espírito Santo nos trouxe para vencer o gigante que está dentro de nós mesmos. Às vezes a gente não alcança, sabe aquilo que eu te falei agora? Entre a promessa e a bênção existe um propósito a ser trilhado. Às vezes a gente não consegue chegar na bênção, porque existe muitos gigantes que nos atrapalham, e não é os gigantes externos, é o nosso gigante interior. Que por muitas vezes, como a gente falou, é ego, que o ego nada mais é que muito eu menos Deus. Ou, como a gente viu as obras da carne, que em Gálatas 5 diz, né? Falamos sobre ira, sobre medo, sobre inveja, sobre ciúmes. Apesar de ter sido um tema, muitos dos ministros acabou se envolvendo em outras obras da carne, que, como o nome diz, obra da carne, não é espiritual, assim sendo, não é do Senhor. E a gente sentiu essa necessidade, porque entendam, depois que todo vaso é refeito e forjado, ele está apto para receber o melhor de Deus dentro dele. E está chegando a hora de você receber o melhor de Deus dentro da sua vida. Mas digo de antemão, é necessário que você vença cada gigante que você for observando dentro da sua vida. E isso também se diz respeito a mim. Eu também tenho os meus gigantes. Não é porque eu sou pastora que eu sou santa imaculada, não. Eu sou igual a você. De carne, alma e espírito. E eu também venço meus gigantes. E é diário, por muitas vezes é diário, porque tem gigante que insiste em ficar. Ou eu não sou tão forte de dar um belo de um chute nele. Vocês estão aí? Amém! Então hoje nós entraremos no nosso último gigante, que é a inimizade. Ai, mas que gigante fraquinho. Ai, que gigante. Querido, eu vou te explicar a importância de você vencer esse gigante. Porque a inimizade, ela está lá em Gálatas 5. E ela também é uma das obras da carne. Entenda,
A palavra de Deus diz que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Então vivemos nós diariamente nessa guerra espiritual, vamos dizer assim, e o espírito quer mandar mais que a carne e a carne quer mandar mais que o espírito. Só que entenda uma coisa, Deus é espírito, as coisas de Deus são espirituais, você só vai viver o que Deus é e o que Deus tem se você for espiritual. Ai, pastora, mas eu vivo nessa terra. Querida, a palavra diz que coisas que faríamos e falaríamos seriam loucura para aqueles que não têm o conhecimento do Pai. Estamos emprestados nessa terra. Somos seres espirituais. Porque somos imagem e semelhança daquele que nos criou. E se Deus é espírito, se na palavra diz que Ele é, assim também sou eu e assim também é você. Então entendo que essas obras da carne não pertencem a você, não pertencem a mim. Porque assim como Deus nos fez imagem e semelhança, o que Deus espera, como cada um de nós sendo filhos dEle, que expressemos a natureza de Deus. Deus, Ele faz inimizade? Deus tem ego? Deus tem ira? Deus tem impureza? Deus ansioso? Não. Deus é incrédulo? Pois é, porque ainda que você insiste em abraçar esse seu gigante. Pois é. O Senhor, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, para que pudéssemos expressar para o mundo a natureza dEle. E a natureza dEle é amor, é paz, alegria, justiça. E isso é o que Ele espera, que cada um de nós, sendo ministros da reconciliação, quer dizer, cada um de nós temos a incumbência de levar Jesus, a morte da cruz e a ressurreição, para a destra do Pai, para as vidas que não conhecem Jesus. Isso é ser ministro da reconciliação, levar salvação. Deus espera que cada um de nós, ministros da reconciliação, levemos a palavra dEle a toda criatura. Mas para que eu leve a palavra do Pai a toda criatura, o que é necessário? Vamos imaginar, eu conheci hoje a Pamela não é cristã. Levante, Pamela. Suba. Não, eu quero te fazer uma representação. Porque Deus, Ele deixou um método infalível nessa terra. E eu vou te mostrar. Pamela não é cristã, e eu sou cristã. Ela não é. E eu sou ministra da reconciliação. Eu tenho uma incumbência de levar a salvação para essa vida que não conhece a Jesus. Se eu ficar assim com ela, eu levarei? E assim? E se eu fizer assim? Oi, Pamela, tudo bom? Meu nome é Ana Paula, como é que você está? Nossa, que bacana que a gente está trabalhando, seja bem-vinda, sabe? Eu tenho certeza que você vai ser um sucesso aqui na nossa empresa. Eu gostaria de ter um relacionamento com você. Quem sabe, a gente pode almoçar hoje, né? Se conhecer melhor, o que você acha? Ah, então tá bom. Então, meio-dia, na frente do elevador 3, tá bom? Então tá bom, desce devagarzinho, tá bom? O que eu tive com Pamela? Eu iniciei um relacionar. Esse é o método que Deus nos deixou na terra para que a gente pudesse ser um ministro da reconciliação. Ou você acha que Deus nos criou para nos reconciliar com a gente mesmo, depois com a gente mesmo, depois a gente faz com a gente mesmo, que nem o Chaves com churros. Que ele vende e ele mesmo compra, e depois ele vende e ele mesmo compra. Não! Deus nos criou para levar a salvação à humanidade. Mas para que você leve a salvação à humanidade, é necessário que você se relacione. E esse foi um método que Deus criou. Quando Ele fez Adão e Eva, Ele ficou de costas para Adão? Ele ficou silencioso para Adão? Não, queridos. Fala que ao entardecer, Deus, Ele ia ter, lá no Jardim do Éden, ia ter um bate-papo, um papo reto com Adão. Deus criou o ser humano, o homem, para ter relacionamento. Eu volto a falar, e isso é a intenção de Deus. Só que um bom relacionamento transfere aquele que se relaciona coisas boas. E um mau relacionamento, ele transfere para a pessoa coisas ruins. E a inimizade
Eu falo que assim, ela foi uma das obras da carne que nasceu logo depois do primeiro pecado, do segundo, né? Porque o primeiro pecado foi de Lúcifer. Mas o segundo, que foi de Adão e Eva, a inimizade se criou logo aí. Porque se você observar, Jesus fala para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher. Então a inimizade, essa obra da carne, ela está fincada na humanidade desde o início. E quem foi que promoveu? Quem foi o promotor? Foi o diabo. Foi Satanás, personificado na serpente. E às vezes a gente tem amado a Deus, tem louvado a Deus, tem adorado a Deus, tem feito devocional, tem falado de Jesus. Só que a gente desconhece que às vezes um grande gigante da inimizade está enraizado dentro do nosso coração. Entendam, inimizade, ela abre-se um leque. E eu achei muito interessante e gostaria de falar para vocês isso. A inimizade, ela é uma aversão, uma antipatia. Eu vou falar outras obras da carne para você ver como elas se linkam à inimizade. Em Gálatas 5 também fala sobre a porfia. Entenda, não é o nome de uma senhora. Porfia é contenda, confusão. E logo após vem a discórdia, que não é nem porfia e nem inimizade. A discórdia é uma ambição egoísta. Aquela coisa que você deseja só para si, nem se for para pisar no próximo, mas isso é inimizade também. Dissensões são divergências de opinião. Sabia que quando você faz distinção política, religiosa, de time, você está fazendo dissensão? E isso é uma obra da carne? Uau! Pois é. Quando você tenta imputar sobre o seu próximo a tua opinião, como se ela fosse verdadeira, e desprezando a opinião do seu próximo, isso é uma dissensão. Facção. Facção é uma oposição. É literalmente aquilo revelado, né? E as emulações são concorrências. Mas não aquela concorrência nobre. Aquela concorrência assim, eu tenho um irmãozinho aqui que vende pirulito. Eu posso vender cachorro quente, mas porque eu vejo o sucesso dele, do pirulito, eu vou abrir uma barraca do lado dele de pirulito. Ah, mas é livre concorrência. Não, querido, você é zóio gordo. Vai vender seu cachorro quente. Querido, são coisas, você vê. Algumas delas, para quem não sabe, eu estou tendo a matéria fruto do Espírito no Rema. E a gente teve primeiro as obras da carne e a gente terminou ontem o frutos do Espírito. E hoje eu dei uma folheada, eu falei, nossa, eu sempre achei que boa parte disso era tudo inimizade. E não é. E muita coisa que está escrito aqui, eu fiz há pouco tempo atrás. Só eu fiz, né? Tá bom. Mas quando eu chego para o William e falo, William, não concordo que essa música é boa. Não, mas essa música é boa. E a música é boa, mas eu falo, não, essa música não é boa, William. Eu acho que a gente tem que cantar 440 da harpa cristã. Ninguém entendeu a piada, mas tudo bem. Pois é. Mas isso é uma dissensão. Estou pecando? Estou. Pastora, mas, cara, como que eu vou ser tão imaculada e santa? Eu não estou falando para você ser imaculada e santa. Eu estou ministrando para você se conhecer, se reconhecer, procurar esse gigante. E como eu falei no ego, dá uma marretada na cabeça dele. E é algo que eu tenho trabalhado, durante esses 2 meses, é algo que eu tenho trabalhado muito. Não sei se a Andréia já testemunhou isso, o William acho que não, Luciano muito. Às vezes eu vou abrir a boca, o Luciano olha para mim, ou a Andréia, eu vou falar algo,
eu olho para ela assim, eu mesmo falo, cala a boca, Ana Paula. Porque se eu não tenho nada de bom para falar, então que eu fique calada. Só comigo também. Tudo bem. Mas amém, eu me gosto de usar de exemplo, sabe? Porque isso às vezes acontece dentro do seu lar. Eu estou falando sobre isso, mas às vezes você chega para tua esposa e fala algo que acaba machucando ela. Isso é inimizade. Competição no relacionamento é inimizade. Comparação dentro de um relacionamento é inimizade. Pressão dentro de um relacionamento é inimizade. Entenda, o seu cônjuge é o melhor dessa terra para você. Porque para te aguentar tem que ser ele. Fala a Deus. Homens, vocês também não são fáceis. Vão ficando velho, vão ficando rabugento. Querido, isso tudo é inimizade. Entenda, é um pecado transparente. Todo mundo faz e ninguém percebe. Só que da inimizade para sair uma facção é um pulinho. De inimizade para sair para dissensão é um pulinho. Elas estão muito próximas, o limiar é muito próximo uma da outra. E o bom é que você não esteja em nenhuma delas. Em nenhuma delas. E eu gostaria de ler um texto em Tiago, do versículo, é o 4. Vocês não precisam abrir. Tiago, do 4. Do 1 ao 4, preste atenção. Amizade com o mundo, olha o tema. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não pode tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Não tem para onde correr, querido. Eu sou filha de Deus. Mas eu não perco um Big Brother. Queridos, eu falo, não gostou, paciência. Cara, o que você vê no Big Brother? Você vê nudez, sexo, palavrão, tudo que Deus gosta. Discórdia, inimizade, facção, contenda, confusão e traição. E mediante tudo isso ainda é pago. Um deles sai com 1,5 milhão ou com R$1 milhão. Um dia desses alguém me perguntou, você viu Davi? Eu falei, que Davi? O do leão? Golias? Não, que venceu o Big Brother. Falou, meu amado, minha amada, quem é Davi na fila do pão? Eu sei que é Jesus na minha vida. E sei o Davi do Golias e do leão. Mas, querido, está ali, vencendo os gigantes. Não tem como colocar vinho bom em odre velho. Odre, para quem não sabe, é aquele saquinho de couro que eles carregavam. Sabe? Não tem como. Se você coloca o vinho novo no odre velho, o odre se rompe. E vice-versa. Com Deus é sim, sim, não, não. Morto vomita. Isso tudo estou falando, está tudo na Bíblia. Então está na hora de você decidir o que você quer de si. Você fala que é filho de Deus, você ama a Deus e eu acredito nisso, não estou desacreditando, ok? Só que existem certas coisas que a gente precisa entre a bênção e a vitória. Existe um propósito que você vai precisar escolher como você vai correr ele.
Porque dependendo de como você correr, você vai demorar 40 anos e não 11 dias. Graças a Deus, Pai, eu estou acostumada com esse silêncio. E isso não acontece só com a gente. Caim matou o próprio irmão, Abel, inimizade. Teve um fundamento? Teve. Inveja, ciúmes, inimizade. Ana e Penina, teve inimizade. Penina zombeava de Ana, porque Ana era estéril. E Penina, para quem não sabe, Ana e Penina eram esposas do mesmo marido. Penina tinha uma penca de filho e Ana não tinha. E Ana pedia a Deus e Penina zombava. Inimizade. É uma concorrência, né? José e seus irmãos. Uma inimizade que levou os próprios irmãos a vender José. Jacó e Esaú. Jacó foi lá, comprou o que não era dele, se apossou do que não era dele, porque eu falo que a bênção era dada ao primogênito, e o primogênito era Esaú. Jacó foi lá, enganou seu pai com a ajuda da mãe, e pegou o que era de Esaú para si. Isso durou uma inimizade. Os servos de Jó com os servos de Abraão. Para quem ler essa parte, existia uma parte dessa passagem que Abraão prosperou. E automaticamente, logo como foi junto com Abraão, prosperou também. Mas prosperou de uma tal maneira que era tanto animal, era tanta coisa, que os servos de um brigavam com o outro. Não, isso aqui é meu, não, isso aqui é meu, isso aqui foi, não, isso aqui não foi. Ficou a tal ponto que Abraão teve que se separar de Ló. Um teve que ir para a esquerda, outro teve que ir para a direita. Inimizade. Saul acabou tendo inimizade com arpeador, que tocava e os males espantava de Saul. Davi. O menino que ele tanto gostava no começo, foi o homem que ele tanto odiou no final. Vocês entendem que a vida de qualquer um de nós é cercado por inimizade. E às vezes até dentro da família. A gente viu Esaú, Jacó, a gente viu José e seus irmãos, Absalão, filho do rei Davi, com o próprio Davi. Absalão, o filho do rei Davi, caçava Davi, por isso que Davi se escondia. Por causa de um assunto de família, Davi fugia do próprio filho. Uma inimizade. Entenda que a inimizade, como eu falo, é um pecado transparente. Todo mundo faz e ninguém percebe. Quando você zomba do seu colega de trabalho que não consegue fazer as coisas como você faz, é inimizade. Quando você enche a boca para dizer que você faz melhor que todo mundo, você está gerando ao teu redor inimizade. Entenda, pastora, mas inimizade é algo da vida, não é algo da vida, é algo que o diabo trouxe. Deus nos fez para ter inimizade? Deus nos fez para nos relacionar? Até porque sem relacionamento não tem como eu expressar a natureza de Deus através de mim, através de você. E eu falo que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a intenção dele. Ele foi a serpente lá de Eva e trouxe a primeira inimizade ao mundo. E nós, como cristãos, nós temos que entender que a gente pode estar numa situação onde uma inimizade seja gerada do nosso coração para alguém ou de alguém para a gente. Porque às vezes a gente sofre uma situação de inimizade, de perseguição, mas não pela gente, mas uma pessoa nos persegue. E às vezes pessoas que, do mesmo convívio, às vezes parente, às vezes da mesma família. Porque nem sempre a inimizade é uma pessoa que ama com outra pessoa que não ama. Às vezes os dois se amam, mas tem uma inimizade entre si. Lá em Efésios 6:12. Vocês estão comigo? Esse versículo eu gostaria de ler com vocês. Diz assim: pois a nossa luta não é contra o sangue e carne. Nós, seres humanos, somos feitos do quê? Sangue e carne. Todos concordam?
Alguém é de vinagre aqui? Pois a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Este é o nosso inimigo. É ele. É ele que usa as artimanhas dele para chegar na humanidade e colocar irmão contra irmão, pai contra filho, amigo contra amigo, esposa contra marido, marido contra esposa. Ele que fica tentando a nossa alma, provocando um contra o outro, fazendo aos nossos olhos. Estão vendo esse copo? Aí eu dou para Pamela. Vem cá de novo, Pamela. Ou não, dá para mim. A Pamela vai dar esse copo. Ela sabe que eu estou com sede. Obrigada. A Pamela fala assim, pastora, toma esse copo. Ele está com água. Obrigada. Eu falo assim, tá não. Isso aqui é um copo quase vazio. Mas no coração da Pamela, que com amor me deu, ela fala, estou dando um copo de água quase cheio para a pastora. E eu que recebo, nossa, ela só me deu isso. É um copo quase vazio. É o mesmo, todos concordam com o mesmo copo? O que mudou? E é nisso que o diabo trabalha. No ponto de vista. Às vezes, William e André, não vou usar vocês não. Às vezes, a Mariazinha e Joãozinho vivem bem. E naquele dia, Mariazinha adoeceu e Joãozinho foi limpar a cozinha. E em vez de ele pegar o veja, ou o vinagre, ou um limão, e fazer uma misturinha, passar no fogão, que ele fez uma fritura bem leve de batata frita, borbulhando em óleo, ele vai lá com um paninho e passa água e passa em todo... E ele acha que está bonito. Vocês concordam, maridos? Boa parte dos maridos às vezes faz isso. Está errado? A Mariazinha que está deitada, ela se levanta, vai ao banheiro, passa pela cozinha. Oh, meu Deus, olha o que Joãozinho fez no meu fogão. Se tinha um pouco de óleo só nessa boca, agora tem óleo nas 4 bocas. A intenção de Joãozinho foi nobre? Ele acha que fez legal? Então, ele fez legal. O problema está na Mariazinha, que olhou que o copo está quase vazio. No ponto de vista dela, ele fez ruim, fez mal, e ela vai ficar com raiva dele, viu? Só eu que fico com raiva. Falar disso. É porque, olha, um dia eu vou fazer um curso de casais, mas não vai ser para a parte espiritual, vai ser assim, vamos limpar uma casa. Como uma mulher gosta e como o marido faz. E Fabi, você fala que tu não tem ainda para reclamar, né? Mas os que precisam vão estar aqui. E aí, porque tudo depende. O marido não foi, eu sei que existem homens que fazem mulher bem melhor que mulher, viu? Eu conheço. Mas, no geral, o homem, ele não dá muita importância para isso. O homem, como foi criado para ser provedor, ele na tenridade já procura, preciso trabalhar, preciso estudar para ser alguém, para manter minha família. Então, assim, ele não se preocupa. E isso é algo que, geralmente, as mães ensinam as meninas a fazer. Eu não fui ensinada, por isso que eu aprendi a duras cargas. Mas eu era o ó. Eu lavava pano de prato com fralda do número 2 do William. Na mesma máquina de lavar. Não vou mentir da minha vida, era isso mesmo? Aí eu dava umas 5 lavadas. O preço, a conta de água vinha lá em cima de luz. Porque eu ficava lavando. Eu não fui ensinada, gente. Um monte de mulher fazia assim, ó.
Não se preocupa, as fraldas descartáveis vieram. Pode comer na minha casa, eu não lavo mais fralda com pano de prato. Não se preocupa. Quem lava as roupas em casa é meu marido. Eu já escutei uhul. Mas entende que tudo, a inimizade, o diabo ele usa dos pontos de vista. Ele usa da sua opinião, 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 do seu jeito de ser, do seu jeito de ser, do seu jeito de ser. Como você foi criada, como você foi criado. Ele usa disso para mostrar o copo vazio, quase vazio. E aí eu viro para a Pamela e eu já começo a... No dia seguinte, eu já não tenho a mesma amistosidade que eu já recebi no primeiro dia. Eu não a convido para almoçar. E no outro dia, eu nem vou na mesa dela. E isso eu vou deixando essa bola de neve crescer. Entenda, pastora, mas isso atrapalha a minha vida cristã? Sim, todo gigante atrapalha a sua vida cristã. Se você viver com eles, você pode até ser cristã e viver com eles, mas você vai andar numa mediocridade de vida cristã. Vendo todo mundo avançar, vendo todo mundo receber promessa, vendo todo mundo vivendo milagre e você ficando para trás. E minha intenção, e a intenção do apóstolo Luciano, do ministro William, da ministra Andréia, é que vocês recebam o conhecimento que um dia a gente recebeu. Não somos melhores que ninguém. Mas um dia alguém nos ensinou como chegar até a vitória. E é uma caminhada que por muitas vezes você vai encontrar aflição, sim. No mundo tereis aflições. Você vai encontrar dificuldade, sim. Você vai encontrar rispidez do próximo, sim. Mas pastor, então como eu faço? Eu entendi que a inimizade, ela não é da pessoa. A pessoa, infelizmente, é influenciada a me enxergar assim. Ou, ok, pastora, entendi que eu vejo a pessoa, a fulana, ou a situação desta maneira. Então eu preciso tirar essa obra da carne, essa operação na minha carne de inimizade da minha vida. Mas como faço eu? Agora eu vou abrir a Bíblia com vocês. No livro de Romanos 12. Vamos à resposta. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Romanos. Sem brincadeira, você é conhecida como a pastora da fralda e o pano de prato. Ah, tudo bem. Ligo não. Romanos 12. Isso foi há 32 anos atrás, tá, gente? Né, filho? Você vai fazer 32, né? Ah, tá. Mas foi há 32 anos atrás. Vamos lá. Romanos 12. Eu vou ler do 10 ao 21. Estão comigo? Eu vou estar lendo aqui na linguagem de hoje. Vocês podem acompanhar, vocês vão observar que vai estar um pouco diferente, mas o contexto é o mesmo, ok? Diz assim: amem uns aos outros com amor de irmãos. Deixa eu ver aqui. Não, vou ler por aqui com vocês. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Primeiro passo, ame. Ame. Ame como Jesus te ama. Existe um mandamento. Ame ao próximo como a si mesmo. E o mandamento foi ampliado no Novo Testamento por Jesus. Ame ao próximo como a si mesmo, assim como eu amei. Ou como eu amo a igreja. Jesus não anulou,
mas ele complementou. Então, o amor que você tem que ter para o seu próximo é como Jesus tem por você, pela igreja. O amor de Jesus tem acepção, distrata, maltrata, aponta, cutuca, faz contenda, é faccioso. Pois é com esse amor. É um amor mais top que você tem que amar o seu próximo. Primeiro passo, ame ao seu próximo, porque ele é tão amado por Deus como você é. 11. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Segundo passo, hajam. Eu tenho uma inimizade e Senhor, coloque em mim o teu amor, que eu possa ver Pamela, Senhor, como tu vês a Pamela. E tá bom, Pai, é só isso. Não, querido, haja. Aí deixe na mesa da Pamela. Você me ajuda aqui, seu Antônio? Muito obrigada. É que eu tenho um problema de olhinho, sabe? Às vezes dói, sabe? Oi, Pamela, tudo bom? Tenho pensado em você. Como é que você está? E o bebê? Ah, então tá bom. Faz semanas que a gente não almoça juntas, né? Você está a fim de almoçar comigo hoje? Ah, então tá bom. Lá no elevador, tá? No B. É no 3 agora? Ah, então tá bom, desculpa. Nossa, ela já estava... Ah, mas tudo bem, eu vou amar ela. Tudo bem. Obrigada. Haja. Amor não é sentimento. Amor é ação, é atitude. Amor se expressa com ação. Muita gente acha que amor é sentimento, é cupido, é varinha de condão batendo na cabeça do bobão. Do maridinho, do namoradinho, da namoradinha. Não, querido, amor não é isso. Namorados, amor não é isso. O amor é decisão, é ação. Eu decido amar. Ou seja, eu decido respeitar, honrar, cuidar. Isso tudo é amor. Então, primeiro passo, ame. Segundo passo, haja. Tenham atitude. Próximo. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguente com paciência os sofrimentos e orem sempre. Terceiro passo, sejam persistentes, aguentem firme. Por muitas vezes a tua própria alma vai falar assim, não é correto você se anular. A culpa foi dela, foi ele que falou. Foi ela que apontou, foi ela que usurpou. Persista no amor de Deus. Persista na sua decisão de amar, de agir. Persista. Quarto, e muito importante, orem. Porque o amor de Deus, ele só é derramado sobre a gente quando a gente tem relacionamento com o Pai. Comunhão com o Pai. E como que a gente faz isso, gente? Comunhão e relacionamento se tem com Deus como? Coração. A oração é a tua conversa com Deus. É o teu bate-papo com Deus. Deus não quer libras da tua parte. Que você fale com Ele através de sinais. Ele quer escutar a tua voz. Diariamente, o Papai do céu aguarda ouvir a sua voz. Próximo. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e receba os estrangeiros nas suas casas. Sejam generosos. Eu falo que para você romper a inimizade, o teu coração tem que estar cheio de amor. E um coração cheio de amor, cheio de bondade, cheio de benignidade, ele gera generosidade. O ato de eu convidar a Pamela para almoçar foi uma generosidade. Eu falo que foi uma atitude de generosidade, de eu me dar, naquela 1 hora de almoço, a minha companhia, a minha presença ao lado dela.
Porque o Papai do Céu usa essas oportunidades para falar com a Pamela ou comigo. Vocês entendem isso? Próximo. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. E aí? É isso aí. Esse é o grande segredo de um filho de Deus. É o famoso, eu vou ter que dar outra cara a tapa? Sim. Sim, vai ter que dar outra cara a tapa. Espero que eu veja todos vocês. Deixa eu bater os olhos assim e ver todos vocês. Sim, vai ter que dar a cara a tapa. Eu só experimentei a paz verdadeira que excede todo entendimento quando eu descobri o segredo. Que quando eu dava a minha outra cara a tapa, resumindo, quando eu orava e pedia a bênção para aqueles que me perseguiam, quando eu experimentei isso, eu comecei a sentir a paz que excede todo entendimento. Isso é um segredo, inclusive é bíblico, ok? Mas muitos povos têm essa cultura. Eles encaram que esse tipo de atitude é uma atitude que enobrece o interior de um ser humano. Mas a Bíblia diz, e ela nos pede, que abençoemos aos que nos perseguem. Bora? 15. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso é partilhar. Queridos, aprendam a partilhar. Marido, partilhe suas dores, partilhe suas alegrias com a sua esposa. Esposa, partilhe suas dores, suas lágrimas e suas alegrias com seu marido. Filhos, partilhe suas dores e suas alegrias com seus pais e vice-versa. A humanidade tem se perdido porque não tem se comunicado, porque não tem se relacionado, não tem feito e usado o método que o papai deixou, que o papai fazia e deixou para nós, a gente não tem mais feito. A gente prefere se relacionar com uma tela de celular do que com um ser humano. A gente prefere se relacionar com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp, do que com o próximo, de carne e unha. Ele pode cair duro aqui, eu não vou perceber, porque estou mais acompanhando o Reels do que a vida de um necessitado ao meu lado. Eu quero chamar você a ser uma pessoa minimalista, sabe? Porque Deus é um Deus simples. E Ele nos chama para essa simplicidade. Entenda, quando você obedece a Deus, Deus ele escancara as portas na sua vida, em todas as áreas, inclusive profissional, financeira, conjugal, matrimonial, relacionamento sentimental, saúde, tudo é aberto para você. Quando você entende que às vezes é necessário voltar, respirar, amar, reagir, persistir, orar, abençoar, se comunicar e partilhar. A gente não partilha mais. Às vezes a esposa está morrendo do lado do marido, mas ela não consegue partilhar. Às vezes o marido não está conseguindo suprir a casa, ele não consegue, ele morre, mas não consegue dividir isso com a esposa. Ah, não, mas porque eu tenho que ser o provedor, querido, você tem que ser o provedor, e não o super-herói. Se precisar da ajuda da sua esposa, ela vai te ajudar e estará com certeza feliz em te ajudar. Entendo, a gente precisa se comunicar, gente. Vocês têm homens e mulheres ao teu redor, pessoas sérias, comprometidas com a verdade, com a palavra, que podem te ajudar a sair desse poço que você está. Às vezes você está num buraco, você não consegue sair, parece que quanto mais você tenta subir desse buraco, mais terra na tua cabeça cai. É para algumas pessoas isso. Está na hora de você pedir socorro. Eu sei que eu estou saindo um pouco do assunto, mas peça socorro.
Deus tem preparado homens e mulheres para te socorrer. Amém? 15. 16. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Aquela famosa concorrência que a gente disse, né? Que é a dissensão. Não. Que é... Vamos lá. Exatamente, que é a dissensão. Deixa de achar que você sabe mais que o outro. O outro pode até saber menos, mas seja manso, seja pacífico e apto a ajudar que ele saiba tanto quanto você. O ensine. Eu sempre falei com meus filhos assim. Algumas vezes meus 3 filhos passavam por dificuldade acadêmica e alguns deles falavam assim, mãe, não dá, eu sou burro. Eu falo, não, você não é burro. Você é tão inteligente quanto eu. Você pode ser preguiçoso agora. Porque conhecimento se adquire com disciplina. E nem todo mundo quer estar debaixo de uma disciplina. De estudar. Porque estudar não é gostoso. Eu sempre fui uma excelente aluna. Sempre tirei boas notas. Pergunta se eu gosto de estudar. Não. Mas eu tive que estudar. Eu tive. E não passava cola para ninguém. Já apanhei de menino porque não passava cola. Mas tudo bem, voltei machucada, mas não passei cola. Ah, pastora, inimizade? Não, querido, eu tinha que ensiná-lo que a disciplina que me cabe, as horas que eu perdi estudando, ele também. Porque senão eu ia correr minha carreira e ele não. Então o que eu fiz? Eu comecei na classe, me aproximar para ensinar, estar junto na classe. Porque quando a gente aprende brincando é mais fácil, né? E foi assim que eu pude ajudá-los. Amém? Estão comigo? 17. Não paguem a ninguém com o mal. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. 18. Não, 17. Ditado do mundo. Paga o mal com o... Pois é, a gente aprendeu que a inimizade surgiu no mundo. Então não faça como o mundo. Combata o mal com o bem. Combata o mal. Ah, mas eu vou estar sendo tola. Eu vou estar sendo tolo. Não. Na hora certa, você vai colher a recompensa da sua, entre aspas, tolice. Porque você será honrado, você será honrada. Combata o mal com o bem. 18. No que depender de vocês, façam tudo o possível para viver em paz com todas as pessoas. 19. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus que dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei e me acertarei contra os com eles, diz o Senhor. Queridos, deixa a vingança de lado. Ela é plena, mata a alma e envenena. Ninguém assiste Chaves, né? Ele fala isso da vingança. Mas, queridos, deixa essa palavra vingança, essas atitudes de vingança para lá. E nem peça para Deus, porque Deus não tem essa natureza de vingar. Não peça. Deus, ele será justo. E a pessoa a qual te fez mal, ela colherá a recompensa de toda a maldade. Se ela não vier se arrepender. Porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai orar por ela. Amém? 20. Mas façam como diz as Escrituras. Se o meu inimigo estiver com fome, faz o que, igreja? Se estiver com sede, o que a gente faz? Porque assim você fará queimar de remorso e vergonha. 21. Não deixe que o mal vençam vocês, mas vençam o mal. Esse é o segredo de você martelar esse gigante dentro da sua vida.
Porque sabe o que acontece quando você vence esse gigante? Vai lá no versículo 18, acho. Olha que lindo. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver com quem? Vamos lá em Hebreus 12, 14, último versículo. Não. 12, 14. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. A palavra diz, procurem ter paz. Você só vai ter paz se você amar, se você tiver atitude, se você agir, se você orar. Sabe aqueles passos que eu dei? Porque só depois que você sentir, fizer todos esses passos, e você começar a enxergar o copo, não mais como um copo quase vazio, mas como um copo quase cheio, você experimentará da paz. Entenda que não é algo que cai como uma varinha de condão, mas é algo que necessita esforço diariamente. Você vai ter que reconhecer o teu gigante, vai ter que subjugá-lo à vontade de Deus. E você só consegue fazer isso quando você se conecta, quando você se relaciona com Deus. O teu espírito fica forte para subjugar qualquer um dos gigantes que nós apontamos aqui. Subjugar qualquer gigante debaixo dos seus pés. Amém, queridos? Que vocês tenham sido alimentados, que vocês tenham sido saciados por essa série que nós fizemos. Acredito que foram 8 gigantes, ou 8 ou 9. Que vocês tenham entendido a se conhecer e reconhecer qual é o gigante que tem entrado na tua vida e tem te feito parar nessa sua caminhada, nesse seu propósito de chegar entre a promessa e a vitória. Porque a vitória em Deus é paz, é amor, é justiça, é alegria no Espírito. Porque as bênçãos de Deus é só consequência de uma vida íntima e regada com Deus. Amém? Amém. Amém, queridos? Estamos finalizando essa série. Semana que vem, nós entraremos numa série assim, sobrenatural, literalmente sobrenatural. Serão 5 quintas-feiras, onde o pastor Claudinei estará ministrando aquilo que o Espírito Santo ministrar sobre o coração dele. Haverá cura, libertação, haverá palavras de conhecimento, sabedoria, né? Ele é muito usado nessa área. Então, são algo que não serão ensinamentos, né? Nós trouxemos uma série de ensinamentos, mas serão ministrações que vão trazer, eu falo que vão trazer aquele gostinho do Espírito gostoso, não que a gente não sinta agora, mas vai trazer um regozijo na vida de vocês, vai trazer uma, poxa vida, o Senhor fazia, o Senhor continua fazendo. E eu tenho certeza que durante essa série, homens e mulheres aqui dentro serão levantados como profetas, como apóstolos, como pastores, como mestres, como evangelistas, como grandes homens e mulheres. Porque é isso que o Senhor nos faz quando nos coloca nessa terra. Você não está nessa terra só para viver. Você está nessa terra para levar Jesus a toda criatura, levar a salvação, levar libertação, cura e restauração. Amém, queridos? Eu gostaria de saber, bom, todos são da casa, né? Todos da casa? Amém. Eu gostaria que todos ficassem de pé. Aleluia, nós temos um visitante. Seja muito bem-vindo, que a palavra tenha falado com você. Queridos, estou muito feliz em encerrar essa série de hoje. Eu peço para que o ministro William suba. E espero vocês na próxima série do mês de maio. Vocês estarão vindo? Amém. Domingo agora é o nosso último culto de abril.
às 18h30, estaremos aqui. Vai ser bênção, o apóstolo já está na expectativa. E eu tenho certeza que tragam vidas para que elas recebam de Deus, tragam vidas para que elas possam ser curadas por Deus, para que elas possam receber uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Amém? Vamos orar? Há alguém que gostaria de voltar para Jesus nessa noite? Há alguém que gostaria de receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador? Alguém que queira voltar para os caminhos? Amém. Todos da casa. Amém. Que Deus abençoe. Queridos, me perdoe sobre qualquer palavra, qualquer coisa que eu tenha falado que falou, poxa vida, mas eu vou te pedir, ore na tua casa, fala, Senhor, revela a mim. E Ele vai te revelar. Que hoje eu seja melhor do que ontem. E que amanhã eu seja melhor do que hoje. Senhor Deus e Pai, neste momento, diante da Tua presença, nós Te louvamos e Te agradecemos. Porque Tu és bom. Tu és bom não porque eu sou boa, mas porque a Tua natureza é boa. E nós Te louvamos por isso, porque o Teu amor nos constrangeu. O Teu amor nos escolheu. E nós Te amamos por isso. Pai, eu Te peço que esta palavra, como as demais que foram faladas, entrem, Senhor, como um unguento sobre toda a ferida aberta. Seja, Senhor, de mágoa, seja de ira, seja, Senhor, de ansiedade, seja de preocupação, seja, Senhor, de culpa. Pai, seja, Senhor, de dúvida. Senhor, seja, Senhor, que o Senhor cure, Pai, a cada um dos corações aqui presentes. Que possamos, Senhor, ter a nossa vida semeada por Ti, Pai. Regada, Pai, germinada, para que possamos, Senhor, junto à videira, fazer com que nós, os ramos, Senhor, cresçamos em saúde plena e possamos germinar frutos, Pai. Deus maravilhoso, eu Te peço que cada vida que aqui está, Pai, tenha uma experiência sobrenatural contigo. Que, Senhor, que os Teus anjos visitem, que o Teu Espírito Santo esteja com cada um deles, Pai, se mostrando presente na situação que eles precisam. Pai, traga cura, Pai, nessa noite. Traga cura de alma, traga cura no corpo, Pai. Traga cura na mente. Pai, que toda depressão, que todo pânico, Pai, que toda ansiedade, que são os maus desse século, Pai, sejam arrancados da vida de cada um, Senhor. Que essa preocupação excessiva com o futuro seja dissipada. E que possamos aprender em fé, crer que o nosso futuro está nas Suas mãos. Que possamos crer, Pai, que toda diferença, que todo maltrato é temporário. Porque Tu, Senhor, irá trabalhar através do Seu Santo Espírito em todos aqueles que nos rodeiam. Aqueles que nos querem mal, Senhor, esteja Tu trabalhando nesses corações, para que eles Te conheçam verdadeiramente como Pai, que conheçam a Jesus Cristo como Salvador, para que eles possam, assim como nós, Pai, repousar em paz em nossos lares. Deus maravilhoso, eu Te peço que o fruto do Espírito esteja sendo implantado sobre cada coração, e que cada obra da carne, Pai, seja arrancada das nossas vidas, para que possamos correr a carreira que o Senhor tem proposto para cada um de nós, velozmente, que não paremos, Senhor, à esquerda, à direita, que não andemos vagarosos, Pai, morosos, mas que tenhamos a liberdade, Pai, de correr a Tua carreira, numa velocidade sobrenatural. Pai, eu Te louvo, Pai, e Te peço a Tua bênção, Senhor,
a sua bênçãos que nunca, Senhor, nunca cessam sobre a vida de cada um aqui. Nos leve em paz para os nossos lares. Pai, que os seus anjos estejam acampados ao redor de cada família aqui representada. E eu te peço novamente, Pai, que cada vida tenha uma experiência contigo sobrenatural. Eu ainda vou saber que vidas aqui tiveram ao final dessa semana uma experiência sobrenatural. Papai, eu te amo. Jesus, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Esteja tu conosco em todo tempo. Amém.